Olá, eu vou gravar o segundo vídeo para a turma de Cálculo 1. Espero que vocês e as suas famílias estão bem e vocês têm tempo para estudar um pouquinho, para a gente depois, na volta, conseguir de poupar o tempo, né? E não demorar muito para estudar. Hoje vamos falar sobre os limites no infinito. Vamos começar com a definição básica do limite no ponto A. E agora a gente vai falar, em vez do intervalo centrado no ponto A, a gente vai falar sobre o intervalo infinito a partir de A, quando x cresce indefinidamente. Então, em vez de delta, a gente vai ter um número n positivo. E para esse número, se x é sempre maior do que esse número n, então tem que ser a condição f de x menos L é menor do que o epsilon. Essa é a diferença entre o limite no ponto, aqui o intervalo pequeno, limitado pelo delta, e o limite no mais infinito. Quando a gente vai falar do limite quando x decresce indefinidamente, n tem que ser negativo e x tem que ser menor do que esse n. Isso aí é a definição. E vamos já ver os exemplos. Como isso se aplica? Usando a definição, demonstre que o limite no mais infinito da função 2x ao quadrado sobre x ao quadrado mais 1 é igual a 2. Nós vamos considerar a definição primeira para infinito positivo, tá aqui. Vamos começar com essa desigualdade, f de x menos L de módulo menor do que epsilon, substituir nele f de x pela fração L por 2, colocando tudo numa fração só, subtraindo 2, vamos obter o módulo de menos 2 é 2, sobre x ao quadrado mais 1, ele sempre é positivo, então vai ser assim mesmo, sem o módulo, menor do que o epsilon. E vamos desenvolver essa desigualdade aí, multiplicando por x ao quadrado mais 1, tá? E isolando x ao quadrado, vamos ter que x ao quadrado maior do que uma fração. Fração é positivo, porque epsilon é pequeno, né? E como o limite aqui está no mais infinito, x tem que ser positivo, portanto, a gente vai escolher o valor positivo da raiz. Então, x vai ser maior do que a raiz da fração. Essa raiz vai ser o nosso número n. Encostando ele dentro da definição, a gente vai ter que o limite da função é igual a 2 no mais infinito pela definição. No segundo exemplo, a mesma coisa, mas com menos infinito. Como a função tem apenas x ao quadrado, no numerador, no denominador, não tem diferença entre mais infinito e menos infinito. A única coisa que a gente vai... A única diferença que a gente vai ter vai ser o menos para a raiz quando a gente vai determinar esse n. Mas o limite também vai ser 2. E o terceiro exemplo, limite no menos infinito, outra função. Aqui já vai ser muita diferença porque x está no grau 1, certo? E esse grau 1 pode trocar o sinal da resposta. Pode ser 2 menos 2, então vamos verificar se mesmo é 2 o valor do limite. Pegamos a segunda definição com n negativo. De novo, começamos com o módulo de f de x menos L. Substituímos f de x pela fração L por 2. Depois fazemos MC, que é 3x mais 1. Ou seja, a gente vai multiplicar 2 por 3x mais 1 e subtrair no numerador. Subtraindo, a gente vai ter menos 6, de módulo é 6. E no denominador, a gente tem 3x mais 1. E nós sabemos que x no menos infinito é negativo.
então 3x mais 1 também é negativo. Portanto, o módulo de 3x mais 1, a gente tem que abrir com o sinal oposto. O sinal oposto para isso é menos 3x menos 1. Prestem atenção com esse sinal de x, tá? Isso tem que ser menor do que o y. A gente vai multiplicar a última desigualdade por menos 3x menos 1, que é positivo, por isso não mudamos o sinal da desigualdade, certo? De sobrou menos, deixamos mesmo menor. E agora, isolando o x, vamos ter uma fração para o n. Isso é o nosso n, então o limite mesmo é 2 pela definição. Teorema. Para algum r inteiro positivo, 1 sobre x elevado ao r tem o limite zero no mais e menos infinito. Para demonstração, a gente vai escolher apenas x positivo, porque negativo é equivalente. E vamos seguir os mesmos passos do exercício anterior. Pegamos a desigualdade última na definição, substituímos f de x por 1 sobre x elevado a r, ele por zero. Desenvolvemos, vamos ter 1 sobre x elevado a r, porque x é positivo, tá? E isso tem que ser menor do que o y. Isolando o x, vamos ter a desigualdade para ele. Escolhemos positiva a raiz e, colocando na definição, vamos ter, pela definição, a demonstração do primeiro limite. Então, eu já falei que o segundo é análogo. Isso termina a demonstração do teorema. Agora, para que a gente fizer isso, né? Quando a gente vai considerar um limite no infinito de uma fração, para calcular esse limite, para não usar a definição, a gente vai fazer o seguinte procedimento. Escolhemos o grau maior do numerador e denominador e vamos dividir pelo esse grau maior. Aqui, obviamente, que o grau maior é 1. Então, vamos dividir todo por x. 4x por x vai dar 4, menos 3 sobre x, 2x por x vai dar 2, mais 5 sobre x. Esse 3 sobre x e 5 sobre x se encosta nas condições do teorema, ou seja, o limite deles é zero. Portanto, para nós vai sobrar apenas aquela parte que tem só os números 4 e 2. Então, o limite dado da função dada é igual a 2. Outro exemplo, x se tende ao menos infinito. E agora é a seguinte função. Nessa função, o grau maior está no denominador. Isso é x ao cubo. Vamos dividir tudo por x ao cubo. Cada parte da fração, tá? Cada termo. E simplificar. Agora, cada fração pequena, se é número sobre x elevado a alguma coisa, sempre é zero. Então, para nós sobrou só 4. 0 sobre 4 é 0. Terceiro exemplo, x se tende ao mais infinito, x ao quadrado sobre x mais 1. O grau maior é x ao quadrado. Vamos dividir pelo x ao quadrado. E vamos ter 1 sobre 0 mais 0. Isso é mais infinito. Quando nós dividimos 1 sobre 0, vai dar mais infinito. A gente já estava falando que a gente pode dividir por 0, tá? O sinal do infinito é assim porque aqui o valor da função é positivo. Aqui x é positiva, esse 0 é positivo, então vai ser mais infinito. Assim, a gente tem 3 respostas que a gente vai comparar. Olhem, quando os graus dos x, os graus maiores dos x do numerador e denominador são iguais, o limite é a fração entre os coeficientes desses graus maiores. Se o grau do denominador é maior, então o limite é igual a 0. E se o grau do numerador é maior, então o limite é o infinito. Na próxima vez, a gente já pode considerar esses limites desse jeito aí. Qual grau é maior, a gente pode
fazer a comparação e já dar a resposta sem divisão, sem demorar muito. Isso facilita muito. O exemplo aqui do D, se tende ao mais infinito, e o grau maior está no numerador, certo? Aqui prestem atenção porque quando a gente vai dividir, a gente vai obter menos 1 no numerador e 0 no denominador. Esse 0 é positivo, aqui é mais infinito, certo? Então, a gente divide menos 1 por 0, por isso a resposta é menos infinito. Prestem atenção só no